Nós vamos ler o verso 10 de Hebreus 12. Diz assim a palavra de Deus: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Pai santo e querido, estamos aqui diante de Ti nessa noite. Queremos Te agradecer pela Tua presença, pelos louvores. Suplicamos a Ti, Pai santo, fale conosco nessa noite. Guia-nos na Tua palavra, na Tua verdade. Que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Que essa ministração não seja apenas uma palestra, não seja apenas a letra, mas que o Teu Espírito possa vivificar essa palavra. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Pode se assentar. Nós temos falado aqui na comunidade já há alguns domingos a respeito de crescimento espiritual. Temos falado a respeito de maturidade espiritual. E quando nós falamos de maturidade espiritual, nós já temos dito aqui nessa comunidade sobre a santidade em 3 níveis. A palavra nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique inteiramente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Então nós temos, irmãos, 3 níveis de santidade em nossa vida: espírito, alma e corpo. Só que quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito, ele é automaticamente ligado, plugado no Espírito de Deus. Ele é automaticamente vivificado, santificado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse tudo que se fez novo, ele começa a ser processado no nosso espírito. Tudo é novo no nosso espírito. Mas nós temos também 2 outras áreas de santificação, que é o nosso corpo e a nossa alma. O nosso corpo, ele será santificado completamente, plenamente, no dia em que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja. Nós receberemos um corpo glorificado. Mas a parte em nós que está sendo santificada, a parte em nós que está sendo restaurada, é a nossa alma. Amém? Nossa mente, as nossas emoções, os pensamentos, a nossa vontade, tudo isso faz parte da nossa alma, desse processo de santificação. Quando nós falamos de crescimento espiritual, nós falamos de crescimento no nível da nossa alma, no nível do nosso intelecto. Quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo, ele está falando de psique. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas, no capítulo 14, o verso 26, ele diz que se alguém quiser ser discípulo dele e não aborrece pai, mãe, filhos e filhas, campos e até a sua própria vida, essa palavra vida é psique, e não aborrece a sua própria alma, não pode ser discípulo de Jesus. Então, quando nós falamos de crescimento espiritual, nós estamos falando de crescimento na nossa alma, na nossa mente, no nosso intelecto, e nós queremos crescer, porque nós somos filhos de Deus. E já temos dito que quando nós aceitamos a Jesus e recebemos o Senhor no nosso coração, nós deixamos de ser inimigos no entendimento e passamos a ser meninos no entendimento. Todo crente que recebe a Jesus no seu coração, ele sai da condição de inimigo no entendimento para a condição de menino no entendimento. 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 15, Paulo diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia sim, sede crianças, mas sejais adultos, maduros. Algumas versões dizem maduros no entendimento. Então o Senhor nos convida, na realidade não é um convite, é uma ordem, que nós cresçamos no nosso entendimento. Efésios 4, verso 13, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o nosso alvo? É chegar à medida da estatura de Cristo. Qual é o nosso alvo? É sermos parecidos com Jesus. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. No seu sermão do monte, no capítulo 5 de Mateus, verso 48, Jesus diz assim: sede também vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, essa palavra perfeito tem a ver com maturidade. Sede também vós maduros,
maduros, como maduro, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então qual é a medida da nossa estatura? Ela deve ser a medida da estatura de Cristo. Quando nós ouvimos essa palavra estatura, diz respeito ao caráter de Jesus. Nós devemos ter em nós o caráter de Cristo, o caráter aperfeiçoado de Jesus, porque a nossa alma, ela tem dentro dela uma natureza adâmica, e essa natureza adâmica, Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele agora nos dá uma ordem: fazei morrer toda a vossa natureza terrena, ou seja, toda a alma, aquele que veio da parte de Adão. Nós devemos agora que deletar isso aí e agora vivermos uma nova vida em Cristo. Quando Paulo diz assim: já não vivo mais eu, esse eu aqui é psique, já não vive mais a minha vontade, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se nós quisermos crescer, nós precisamos deletar o nosso eu, deletar o nosso psique, no sentido de não fazermos mais a nossa vontade, mas de permitirmos agora que Jesus Cristo cresça em nós. João, ele diz que ele cresça e que eu diminua. Esse eu é justamente essa parte em nós, essa alma que precisa diminuir. Amém, queridos? Nós temos falado muito a respeito disso na nossa célula na quinta-feira, e eu quero convidar você para estar conosco ali, estudando a respeito dessa verdade, que é muito necessário para que a gente possa desenvolver a obra de Deus. Deus não vai confiar nada a meninos. Em Gálatas, no capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz que durante o tempo em que o herdeiro é menor, durante o tempo em que o crente é menino, durante o tempo em que o crente é criança, a Bíblia diz: em nada ele diverge de um escravo. Então, se nós somos meninos, nós somos filhos, mas somos filhos meninos, nós não temos diferença nenhuma de escravo. Se nós temos vivido uma vida de escravo, mesmo sendo filho, é porque nós somos criança, e nós precisamos crescer para acessar tudo aquilo que Deus já nos deu. Precisamos crescer para acessar toda a herança que já é nossa. Vocês estão lembrados do filho mais velho? O filho do cabrito? Que o filho pródigo pegou tudo e saiu e foi curtir a vida. E quando o filho pródigo voltou, o pai vai lá e mata o bezerro cevado. Não é um bezerro, era ele estava preparando aquele bezerro, guardando aquele bezerro. Quando o mais velho, o menino mais velho, chega da manga lá do campo, estava lá prendendo as vacas, as ovelhas, não sei. E quando esse moço chega, e aí ele fica indignado por conta da festa que o pai está fazendo para o filho pródigo, e ele fala para o pai dele assim: mas pai, eu estou contigo há tanto tempo, e o senhor nunca me deu um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. Aí o pai fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Então muitas vezes nós temos tudo, mas estamos aí comendo cabrito. E o Senhor quer que a gente acesse a herança. E nós precisamos de ser maduros para que isso possa acontecer. Amém, queridos? E quando nós lemos essa passagem a respeito do filho, que nós somos filhos, Deus corrige o filho a quem ama. Nós precisamos entrar nessa herança, e para isso nós temos que crescer. E nesse processo do crescimento espiritual, uma das coisas que todo filho, quantos aqui são filhos de Deus? Aleluia. Uma das coisas que todo filho de Deus vai passar, vai experimentar, é a disciplina do Pai. No processo do crescimento, não tem como nós fugirmos da disciplina de Deus em nossas vidas, porque as provações que nós passamos revelam o amor de Deus em nossas vidas. Toda provação, toda tribulação que você passa, é claro, se você é do reino de Deus, se você está vivendo dentro do reino, a Bíblia diz que bem-aventurados os perseguidos, aqueles que estão vivendo no reino por conta da justiça, porque dele é o reino dos céus. Então, querido, se você está passando lutas, tribulações, provações, isso é o amor paternal de Deus em teu favor. Amém? Hebreus 12, verso 5. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, queridos irmãos, Deus, Ele recebeu você como filho, Ele aceitou você na família. Então, se Ele te aceitou, Ele vai te corrigir. Essa correção tem um propósito. Toda correção de Deus tem um propósito. Amém, querido? Se nós estamos sendo corrigidos, no verso 10 que nós lemos de Hebreus 12, a Bíblia diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Aqui o escritor está falando dos pais biológicos. Os nossos pais biológicos nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Aí agora ele vai trazer alusão a Deus.
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, se você está sendo disciplinado, se você está sendo atribulado, se você está sendo provado, é porque Deus está interessado no seu crescimento. Deus te disciplina e me disciplina para crescimento, a fim de que nós experimentemos da santidade dele. Amém? Deus está disciplinando você, você é filho. Eu acredito que você deve estar passando por muita batalha, por muita luta, porque todo filho que é filho é um praxe nosso. A gente passa por lutas e batalhas. Amém? Glória a Deus. O nosso modelo que nós falamos, Jesus Cristo, aquele que nós devemos alcançar a estatura dele, ele é o nosso padrão. Jesus é o nosso modelo. E Jesus, como nosso modelo, sofreu em todas as áreas. Jesus, como modelo da igreja, como modelo a ser seguido, sofreu em todas as áreas. Jesus sofreu por quê, gente? Porque Jesus, como Deus, ele não precisa aprender nada. Jesus, ele é Deus, mas quando ele desceu a essa terra, o verbo se tornou carne, ele também possuía agora uma natureza humana, uma natureza terrena. Ele precisava, através dessa natureza humana, experimentar o sofrimento também. Nós estamos lendo muito Hebreus hoje, Hebreus 5:8, nós vamos ler o seguinte: embora sendo filho, aqui o escritor está falando a respeito de Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Ué, mas ele é Deus? É, ele tem a natureza divina, mas é o que eu disse a você, enquanto ele estava aqui na terra, ele também tinha uma natureza humana, e dessa natureza humana, ele precisou aprender o sofrimento, ele passou por muita luta, e ele aprendeu a obedecer, gente, pelas coisas que ele sofreu. Agora tem um propósito, o sofrimento de Jesus tem um propósito. O verso 9 de Hebreus 5 vai dizer: e tendo sido aperfeiçoado, olha aí Jesus sendo aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Há um propósito no sofrimento de Jesus. O propósito do sofrimento de Jesus é tornar-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, querido? Glória a Deus. Todo crescimento produz sofrimento. E todo sofrimento produz dor. O crescimento vai nos fazer sofrer. E o sofrimento vai doer. Mas lá na frente nós vamos ser recompensados. Glória a Deus. E Jesus sofreu em todas as áreas da nossa vida. Em tudo que você passa e que eu passo, Jesus sofreu. E Jesus sofreu na obra, no ministério. E Jesus sofreu na sua vida física. E Jesus sofreu também na sua vida emocional. Ele sofreu em todas essas áreas. Por exemplo, na vida ministerial de Jesus, Jesus jejuou 40 dias. Precisou jejuar. Ele é Deus, mas ele teve que jejuar. Ele teve que passar por isso. Jesus passava noites e mais noites orando. Em Marcos, no capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz que os discípulos procuram Jesus e quando vai encontrar, alta madrugada, Jesus orando. A Bíblia diz também em Mateus, no capítulo 14, o verso 23, Jesus despede os discípulos e passa a noite em oração. Você sempre vai encontrar Jesus em oração. No capítulo 6 de Lucas, o verso 12 e 13, Jesus ele passa a noite no monte orando para escolher os 12. Então Jesus orava, Jesus fazia vigílias e mais vigílias noturna. E nós precisamos também seguir esse padrão de Jesus. Amém? Jesus andava a pé, gente, era quilômetros e mais quilômetros a pé. Jesus sai de Jerusalém e para naquele poço onde ele conversa com a samaritana. Só aquele percurso ali é 70 quilômetros. Então Jesus sofreu no ministério. Jesus foi rejeitado no ministério. Jesus foi rejeitado pela família dele. O pessoal queria prender Jesus. Quando você lê Marcos 3, verso 21 e 22, a Bíblia diz que a família de Jesus e os fariseus descem para prender Jesus. Gente, que hoje Jesus foi glorificado, está sentado ao lado do Pai. Mas naquele tempo, gente, Jesus ele era rejeitado. Não era todo mundo que aceitava Jesus, que reconhecia Jesus como filho. Jesus foi rejeitado pelos discípulos na última noite, todo mundo saiu fora. Jesus foi rejeitado pela liderança religiosa da sua época. Jesus foi rejeitado pela própria nação de Israel. A Bíblia diz que veio para os seus e os seus não receberam. A nação não quis Jesus. Irmão, tudo isso que Jesus passou, você pode estar passando. Você pode estar sendo rejeitado, mas tudo isso aí é um processo de crescimento na tua vida. Porque nós nunca seremos aceitos
se não passarmos pelo processo da rejeição. A gente lê a palavra e Jesus está ali realizando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Todo mundo está perto dele. Mas no momento da angústia, todo mundo some. Todo mundo vai embora. No momento que você está bem, no momento que você está cheio de fogo, no momento que você está cheio de Deus, todo mundo quer ficar pertinho de você. Mas no momento que tu está passando por luta e angústia, todo mundo desaparece. Mas isso é um processo, meu filho, para que você possa crescer na presença do Senhor. E aí você fica assim, meu Deus, por que o pastor não vem me ver? É porque o Senhor está te ensinando esse momento aí. Gente, eu tinha um discípulo, e ele estava assim um pouco distante de mim. E eu falei assim, vou ligar para ele. Eu pegava o celular e o senhor falava assim, deixa aí, não ligue. Eu falei, meu Deus do céu, essa voz é de Deus mesmo? Mas eu tentei, eu falei, eu vou obedecer. E eu tentei por umas 3 vezes e nada. Aí esse discípulo foi na comunidade cristã e lá estava um profeta. E o profeta disse para ele assim, olha, você tem esperado uma ligação do seu pastor. Mas toda vez que ele vai te ligar, o meu espírito não deixa. Aí ele me ligou no dia e falou, rapaz, tu está querendo me ligar, o Espírito Santo não está deixando. Eu falei, é isso. Porque era o momento dele com Deus. Ele precisava daquele momento de tratamento, irmãos. Talvez você está sendo rejeitado no trabalho. Talvez você está sendo rejeitado pela família. Talvez você está sendo rejeitado de alguma forma na sua casa. Mas tudo isso é um processo para crescimento. Jesus passou por isso e nós também vamos passar e vamos crescer. Amém? Glória a Deus. Quando nós passamos por isso, nós estamos o quê? Experimentando um pouco daquilo que Jesus também passou. Aleluia. Jesus passou 3 anos com os discípulos. Mas na última noite parece que Jesus fracassou. Na última noite, quando tudo ali está ocorrendo e Jesus é preso, todo mundo vai embora. Judas trai Jesus. Pedro nega Jesus. João e Tiago, enquanto Jesus estava ali passando por aquele momento de sofrimento, os caras estavam brigando para ver quem ia sentar no trono. Ô Jesus, eu quero sentar na direita. Jesus, eu quero sentar na esquerda. E Jesus sendo crucificado, fala, rapaz, esses caras não sabem nem o que está acontecendo comigo. Os caras estão brigando por posição enquanto eu estou sendo crucificado. Esses eram os discípulos de Jesus. O próprio Jesus foi abandonado por todos os discípulos. Então, queridos, segura aí. Quanto mais você passa pelo que Jesus passou, você experimenta o crescimento de Jesus em você. Quanto mais você passa pelas provas, as lutas que Jesus passou, o caráter de Jesus é forjado em você. Então aceite com alegria esse momento na sua vida. Aceite adorando a Deus. Aceite bendizendo o Senhor. Jesus também sofreu fisicamente, esbofeteado, espancado, passou pela cruz. Enfim, nós não temos compreensão do que ele passou fisicamente, mas ele sofreu fisicamente também. Jesus sofreu no aspecto da sua alma também. No Getsemane, Jesus estava tão angustiado, ele suou gotas de sangue. No Getsemane, os 3 mais íntimos, Tiago, Pedro e João, dormiram. Enquanto Jesus estava passando por essa angústia, os meninos estavam dormindo. Talvez você esteja passando por um momento de angústia e está todo mundo dormindo e você ali, meu Deus, eu estou precisando de um amigo agora, eu estou precisando de alguém, mas todo mundo está dormindo. Meu Deus do céu, esse é um tempo de prova na minha vida e na tua vida para que nós possamos crescer. Jesus falando a respeito da angústia da sua alma, Lucas 12:50, ele diz assim, tenho porém um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus se angustiava. Enquanto estava aqui nessa terra, ele andava angustiado, porque ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele sabia todo o preço que ele ia pagar na cruz do Calvário. E Jesus aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Hebreus 5, verso 7, a Bíblia diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem lhe podia livrar da morte. Jesus, enquanto ele estava aqui nos dias da sua carne, ele estava orando, ele estava oferecendo súplicas, clamor e pedindo, Senhor, me livra desse momento, me livra da morte. Inclusive no Getsemane ele falou assim, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. Gente, o nível de angústia na alma de Jesus era intenso. Então Jesus passou por todas as lutas que você passa.
A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, verso 15, que nós não temos um sacerdote que não nos possa ajudar, porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, em tudo que você passa, por tudo que você passa, Jesus já passou. E se você estiver passando por qualquer angústia, o pastor pode não ajudar você, o irmão mais santo pode não te ajudar, aquele profeta pode não te ajudar nesse momento, sabe? Pode todo mundo estar longe de você, mas se você chegar para Jesus e falar assim: olha, o Senhor já foi tentado na angústia, o Senhor já foi tentado na área da rejeição, eu estou sendo nesse momento atribulado nessa área, Jesus, eu te peço, me ajude. E Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, querido. Não tem pessoa melhor para nos auxiliar nesses momentos. O Senhor Jesus. Amém? Agora, todo sofrimento, irmão, tem uma recompensa. Todo sofrimento no reino tem uma recompensa. O fruto do trabalho de Jesus Cristo, o sofrimento dele teve um propósito. Isaías 53, o verso 11, a Bíblia vai dizer o seguinte: ele verá o penoso trabalho da sua alma, o penoso trabalho da alma de Jesus, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então Jesus teve o fruto do trabalho, a recompensa do trabalho é você hoje aqui adorando, louvando o Senhor, exaltando e bendizendo o nome dele, porque Jesus sofreu para que você estivesse bem. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo rico, se fez pobre para enriquecer a muitos. Então estamos hoje aqui alegres, felizes, porque Jesus passou por tudo para que você possa passar. E quando você estiver nessa luta, nessa angústia, fale com Ele, converse com o Espírito Santo, porque Ele pode ajudar você nesse momento de prova, nesse momento de batalha. Nós somos chamados para participar dos sofrimentos de Jesus. Todo filho é convocado para participar do sofrimento de Cristo. João 15, verso 20, Jesus diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Gente, perseguiram Jesus. Você é crente verdadeiro? Vão perseguir você. Você tem procurado viver a palavra de Deus? Você tem procurado renunciar? No seu trabalho, onde você estiver, vão perseguir você. Porque o mundo odiou Jesus e a Bíblia diz que o mundo também nos odeia. Quando você começa a viver com Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus vai repartir com você é o sofrimento dele. Quantos aqui querem participar da comunhão de Jesus? Aleluia. Nós vamos participar da comunhão nos seus sofrimentos também. Filipenses 3, verso 10. Paulo, a Bíblia diz que ele renuncia a tudo, ele renuncia a todas as coisas boas. A Bíblia diz que ele julga tudo aquilo como refúgio. Essa palavra refúgio é esterco, estrume. Então todas as coisas que Paulo era, ele renunciou por amor a Cristo. E as coisas que Paulo renunciou eram coisas legítimas. Ele era hebreu, ele foi circuncidado ao 8º dia. Em Israel ele era irrepreensível. Paulo, ele não renunciou pecados, ele renunciou coisas boas. E no verso 10, nós vamos ver por que essa renúncia, por que Paulo renunciou tudo isso. Eu estou em Filipenses 3, verso 10, onde a palavra de Deus diz: para o conhecer. Paulo renunciou tudo para quê? Para o conhecer. E o poder da sua ressurreição. E o quê? E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então Paulo, ele já entendia que ele foi convidado para conhecer Jesus, para conhecer o poder da ressurreição de Jesus e para conhecer também a comunhão dos sofrimentos de Jesus, se conformando com Jesus. Nós somos chamados para nos conformar com Jesus. Aonde? Na morte de Jesus. A morte que Jesus morreu, nós temos que morrer também. Nós temos que passar por esse processo de morte. Todo crente, todo aquele que aceita Jesus, a Bíblia diz que se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica só. Nós temos aqui uma comunidade de gente mortas para a sua alma, para a sua carne, gente que está morrendo todos os dias, mas gente que está vivas em Cristo Jesus. Amém? É isso que o Senhor nos chama para fazer, é morrer realmente, é nos conformar na morte de Jesus. Não existe uma cruz acolchoada para você, não existe uma cruz que possa ser confortável para você, onde vocês colocam aqui o cabelo, meu Deus, que almofada. Não, a cruz é cruz para todo mundo. Ela é dolorida para todos nós.
E aí Paulo vai dizendo no verso 11, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição de entre os mortos. Paulo queria alcançar uma ressurreição. E é por isso que ele estava aqui participando dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, nós precisamos alcançar essa ressurreição. Nós precisamos fazer parte da ressurreição de Cristo. E para isso nós precisamos participar dos sofrimentos de Jesus. Todo sofrimento tem um propósito. E o sofrimento na minha vida e na sua vida também tem um propósito. Eu me recordo, há 18 anos atrás, casado com Dan, estávamos aguardando gêmeos. E todo mundo aqui conhece essa história, ou quase todo mundo. E no período de gravidez, de gestação, o Senhor começou a me dar alguns sinais de que havia uma perseguição em relação à gestação. E enfim, tudo aconteceu por legalidade dada pela minha própria pessoa. E a Bíblia, ela diz que quando Davi pecou, o pecado dele fez com que a espada entrasse na casa dele. Eu estava vivendo um momento de superficialidade na igreja do Senhor. Eu ia ministrava louvor, palavra, mas eu estava vivendo um momento distante da presença do Senhor, mesmo na plataforma, mesmo no púlpito. Eu estava vivendo um momento de faz de conta na igreja do Senhor. Isso não é bom, gente, porque se nós somos filhos, Ele vai nos corrigir para nos levar para a posição. Perdi os filhos, o Juan e Davi. Graças a Deus, depois de uns meses, o Senhor me levou no céu e eu os vi em um jardim brincando, os dois com os macacão azul clarinho e eles brincando na grama. Só que eles já eram homens, 2 jovens. Eu falei, meu Deus, que 2 jovens são esses? Ele falou, seus filhos, o Juan e Davi. Aí eu voltei alegre de lá. Falei, meu Deus, que coisa linda. Fiquei mais tranquilo. Meus irmãos, perdemos os bebês. Nós sepultamos o Juan numa segunda-feira, porque Davi faleceu no ventre de Dan. 6 dias ele ficou morto, veio a óbito, e ficou 6 dias sem que a gente soubesse. E Dan quase pega uma infecção generalizada. E aí foi para Salvador, enfim, foi todo um processo, 3 meses de luta, de batalha. E ficamos 1 mês com o Juan aqui em casa. Nesse 1 mês ele faleceu no dia 9 de junho de 2001. Irmãos, isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira eu fui para a igreja. Eu já estava lá na igreja buscando adorar o Senhor, buscando me fortalecer, porque a gente se fortalece na presença dEle. E quando a gente está passando por luta, irmão, não tem melhor lugar que a igreja do Senhor. Não tem melhor lugar do que a congregação, porque aqui você vai ouvir uma palavra, aqui um irmão vai orar por você. Não tem melhor lugar do que você estar na presença de Deus. E eu fui para a igreja quarta-feira arrebentado, todo arrasado, destruído. Mas antes de ir para a igreja, eu falei, eu vou ouvir a Bíblia. E eu coloquei o CD para tocar. Quando eu apertei o play, apareceu Tiago. Tiago 1, verso 2, dizendo assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Eu falei, plum, desliguei. Sai de mim, rapaz. Passando por luta e prova aqui, Tiago me mandar para mim ficar rindo aqui com motivo de alegria. E fui para a igreja, irmãos, eu fui chateado com Tiago. Estamos ali adorando o Senhor, aí vem um irmão e pega a palavra e fala, gente, eu quero ler um versículo aqui. Tem alguém precisando ouvir o versículo? Pois é, abriu lá em Tiago 1, 2 e leu. Tende por motivo de toda alegria, vou passar de por várias provações. Eu falei, fui para casa, peguei o CD e fui ouvir. E a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, eu estou em Tiago 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, tem que rir na provação. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Porque tem provação que não é confirmada. Por que tem provação que não é confirmada? Por conta da murmuração. Tem provação que a gente está passando por ela e começa aquele resmungo, começa se queixando, começa murmurando, aí a provação é anulada. Por isso, se você estiver sendo provado, segura as pontas, meu filho. Se você estiver sendo provada, deixe o Senhor confirmar essa luta. Porque se a sua provação for confirmada, vai gerar em você perseverança. Você não vai cair apenas com a gripezinha, eu estou gripado, hoje eu não vou. Não é qualquer luta que vai parar você quando você é confirmado em alguma provação que você passa. Tá ligado? Se você passa por uma batalha e você é confirmado e você consegue vencer aquela luta, pode vir uma luta maior. A Bíblia fala que aquelas casas que Jesus falou, a casa que foi construída na rocha e a que foi construída na areia, veio o vento, veio chuva e veio o rio sobre as 2 casas. Sendo a sua casa construída na areia ou na rocha, vai vir todo tipo de provação sobre as 2.
Mas a casa que está construída na rocha, ela passa por tudo e não acontece nada com ela. É por isso que quando nós somos provados e nós suportamos a aprovação é confirmada, gera fé, gera perseverança. E aí o verso 4 de Tiago, a Bíblia vai dizer: ora, a perseverança deve ter ação completa. Amém? Tem que deixar a coisa acontecer. Tem que louvar o Senhor, bem dizer o Senhor. É na prisão, Paulo e Silas adorando ali à meia-noite, com as costas rasgadas, louvando o Senhor, cantando. Aí à meia-noite vai lá um anjo e terremoto da prisão e liberta todo mundo. Irmão, tem que adorar na prova. É mensagem de pentecostal. Se pentecostal tivesse aqui, tava, meu Deus, é verdade, aleluia. Mas quando a luta chega, meu amigão, aí eu quero ver pentecostal sapatear. A perseverança deve ter ação completa. Então, tu está sendo apertado, o Senhor está com a chave de fenda em você, deixa apertar, moço, deixa apertar. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa palavra perfeito aí troque por maduro. Para que você seja maduro, para que você seja homem, para que você seja varão semelhante a Jesus. A prova vem para isso, para que você não seja deficiente em nada. Gente, agora Paulo parece que ou ele era muito louco, ou ele descobriu um segredo da parte de Deus. Paulo se orgulhava das tribulações. Paulo tinha orgulho quando ele era atribulado. Gente, eu estou passando por uma batalha, por uma luta, aleluia, louvado seja Deus. Ele se orgulhava. Romanos 5, verso 3 da palavra de Deus diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Essa palavra gloriar é orgulhar. Paulo está falando assim: eu me orgulho nas tribulações. Eu tenho orgulho. Pode vir tribulação, pode vir. Eu me orgulho de passar por você. Era Paulo, sabendo que a tribulação produz perseverança. Estou em Romanos 5:3. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Por que tem gente desesperada? Por que tem filho de Deus que não acredita mais em nada? Porque não deixou que a provação produzisse a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Mas o crente que vai passando por luta e vai passando por prova, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, e as lutas e provas que ele vai passando, vai gerando nele esperança. Aleluia. Deixa o Senhor aperfeiçoar você. Não tem jeito, nós temos que passar. O vento, a chuva, o rio vai vir sobre todos. Nós já estamos salvos aqui todos, amém? Creiam na salvação daqueles que receberam a Jesus como Salvador. Todo mundo aqui já está salvos. Nós já temos os benefícios do reino dentro de nós. Cura, libertação no físico, na alma, libertação da depressão. Daniela, depressiva, 1 ano e 8 meses, um dia foi no trono de Deus, passou 4 horas lá, voltou curada para a glória de Jesus. Então, gente, nós temos os benefícios do reino em nós. Você já é um agente de milagre, você já é um agente de cura, você já é um agente do reino, mas existe um reino vindouro que vai se manifestar. Existe um reino vindouro, onde nós vamos reinar literalmente com Cristo. E as tribulações que nós passamos aqui também tem um propósito de nos aperfeiçoar para reinar com Jesus. As tribulações que nós passamos aqui não tem só o propósito de nós sermos maduros aqui, mas as tribulações que nós passamos aqui está nos provando para saber se vamos ou não reinar com Jesus Cristo. Amém? 2 Coríntios 4,17, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você sabe esse homem que falou isso aqui? Ele recebeu 5 vezes 39 chicotadas. Você sabe esse homem que falou aqui? Gente, a nossa leve e momentânea tribulação. Você sabe esse homem? Passou fome, frio, sede, quase morre no mar, um dia e uma noite na voragem do mar. Leia lá 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, e você vai ver a leve e momentânea tribulação de Paulo. Rapaz, eu acho que esse cara sabe de alguma coisa.
Eu acho que ele viu alguma coisa lá no céu, para ele dizer assim: gente, a nossa leve e momentânea tribulação. Agora, gente, qual é a tua tribulação comparada a Paulo? Está sendo chicoteado? Estou sendo perseguido, João, no trabalho. Fulano passa e não fala comigo. Rapaz, parabéns. Perseguição top. Gente, leve e momentânea tribulação. Os nossos sofrimentos, irmãos, não se comparam com a glória que vai ser revelada em nós. A gente tem que ter a visão lá de cima, gente. Nós temos que começar a pensar nas coisas lá do alto também, não só aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, Paulo diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos, ó Paulo, nós nos orgulhamos de vós nas igrejas de Deus. Qual é o orgulho de Paulo? À vista da vossa constância e fé. Paulo está falando assim: eu me orgulho de vocês, porque vocês são constantes e vocês têm muita fé. Eu estou na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. Eu me orgulho em todas as vossas perseguições e das tribulações que suportais. Por que esse povo está sendo atribulado aqui, gente? Verso 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Gente, nós sofremos aqui, não só para amadurecermos aqui, mas sofremos aqui para sermos considerados dignos do reino de Deus. Todo o sofrimento que passamos aqui, claro, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está no propósito, se você está no plano de Deus, porque tem muita gente sofrendo aí porque está fora do plano. Tem muita gente sofrendo aí porque não está seguindo o plano, não está no roteiro. Mas mesmo se você estiver no roteiro de Deus e está sofrendo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você está sofrendo para que você seja confirmado para reinar com Jesus na era vindoura. Amém? Atos 14, 22 diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Olha só, Atos 14, 22. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Meu querido, você é atribulado, você está passando por sofrimentos para que você possa entrar no reino de Deus. Paulo está falando aqui: por meio de muitas tribulações nós vamos entrar no reino dos céus. Agora, você sabe o que aconteceu com Paulo aqui? Se você voltar aí para ler o contexto, Paulo foi apedrejado nessa cidade que ele estava evangelizando, e ele foi jogado fora da cidade e dado como morto. Ele volta na cidade para fortalecer a fé dos discípulos. Falou: pessoal, não preocupa comigo não, porque é desse jeito que a gente entra no reino. A gente entra no reino é por meio de muitas tribulações. Tiago, capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você está sendo, querido, aprovado para reinar com Jesus. A tribulação que você está passando é para que você possa, na era vindoura, reinar com Jesus. E aqui, nesse tempo, você já tem os benefícios do reino também. Se você cada vez mais vai crescendo, amadurecendo. E a tribulação, o sofrimento é para o nosso crescimento. Amém? O texto que nós lemos de Tiago diz que a perseverança deve ter ação completa. E quando nós murmuramos, nós abrimos mão do tratamento de Deus. A murmuração, o descontentamento faz com que você volte lá para trás. Talvez você já está para fechar o ciclo, já está para ser promovido de uma batalha para outra, porque eu vi um pastor falando, não gostei, mas é verdade. Ele falou que a gente sai de uma luta, já tem outra emplastificada, zerada para a gente. Falei: meu Deus do céu, que pastor. Mas é verdade, é saindo de uma prova para outra, porque é por meio de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino. Então, querido irmão, talvez você já está fechando um ciclo nessa prova que está passando aí, mas aí lá no finalzinho desanima, 20 metros da chegada parou. Meu querido, como é que a gente para? Através de murmuração, através de descontentamento. Hebreus 4, verso 11, a Bíblia diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia
seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, o escritor aos Hebreus está falando, gente, vamos nos esforçar para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. De quem? Desobediência de quem? De Israel. Ele está vindo citando aqui Israel, que murmurou contra o Senhor em Meribá. Israel murmurou contra o Senhor e ninguém, a não ser Josué e Caleb, entrou. Então, queridos irmãos, a murmuração, ela bloqueia a tua vitória. A murmuração, ela paralisa aquilo que vai acontecer com você. Pode já estar a 2 metros de chegada, se murmurou e se queixou, perde a vitória, perde a bênção. Porque aconteceu isso com Israel. Eles viram a terra, eles foram lá, os 12 espias, mas eles murmuraram e eles não entraram na terra. Existe uma proposta de Deus para todo filho. Ele disciplina a todos quantos Ele toma por filho. E essa disciplina, ela visa o nosso crescimento. E esse crescimento visa o nosso reinado com Jesus. Esse crescimento é para que nós possamos entrar na herança. Então, se você está sendo atribulado, está passando por algumas provas, por algumas batalhas e lutas, entenda que o Senhor está provando você, porque você foi chamado para fazer parte da comunhão dos sofrimentos de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: participa comigo como bom soldado dos sofrimentos de Cristo. Temos soldados aqui? Aleluia. O Senhor está nos convidando a participar como bom soldado de Cristo das aflições. Jesus não enganou a gente. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Um dos problemas de muitos pregadores e de muitos ministérios hoje é porque eles não têm apresentado a verdade do Evangelho na porta do reino. Eles têm apresentado um Evangelho light, um Evangelho tranquilo, e não é isso. Jesus disse que nós teríamos muitas aflições. Ele disse que nós seríamos perseguidos. Mas tudo isso tem um propósito. Visa o nosso crescimento, a fim de que todos nós cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Fechado? Vamos orar por isso? Quantos aqui querem se fortalecer? Quantos aqui têm passado por batalhas no nível da alma, as emoções, tristezas, angústias, dificuldades? Pois então, não existe melhor lugar para nos curar do que na cruz de Cristo. Quero convidar você a ficar de pé. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Se na vida não tem direção, tomar decisões. Eu preciso de existir alguém que me
glória de